Vamos lá, jovenzinhos, vamos começar a nossa aula. E eu preciso, jovens, começar essa aula falando para os senhores que é um prazer imenso estar reunido com os senhores nessa maravilhosa manhã de quinta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física, jovenzinhos, nossa linda física. Galera, nós vamos praticamente hoje fechar esse primeiro capítulo, que é de termometria, tá bom? Então, na primeira aula, eu deixei indicado para vocês alguns videozinhos sobre dilatação. Dilatação, nós não vamos ter nenhuma análise qualitativa, ou seja, nós vamos calcular o quanto um corpo dilatou, o quanto ele contraiu e assim por diante. Nós vamos só entender o que é a dilatação, que vocês já viram naqueles vídeos, eu vou dar só uma comentada geral com vocês, beleza? O que acontece aqui? Quando os materiais sofrem um aumento de temperatura, eles têm a tendência a se tornarem maior, eles expandem. Por quê? As moléculas aumentam o seu grau de agitação, elas começam a vibrar de forma com velocidade maior e o corpo passa a ocupar um espaço maior. Beleza? Essa é a ideia da dilatação. Assim como, quando você retira calor do corpo, ele sofre uma diminuição de temperatura, o volume dele contrai. Tá bom? Não sei se você mora em casa de madeira, já morou em casa de madeira, ou passou uma temporada em casa de madeira, às vezes casa de campo, casa de sítio, coisas assim. Mas você, se já esteve em casa de madeira, já deve ter reparado que é comum, quando começa a anoitecer, as casas de madeira começarem a estralar. Por que acontece isso, jovens? Não é nada místico que está acontecendo ali. O que acontece é que durante o dia a madeira está exposta ao sol. Então ela recebe a radiação solar, ela aquece, ela ganha energia térmica, ela expande, ela sofre dilatação. E quando anoitece, ela perde esse calor para o ambiente, ela contrai. E quando a madeira está contraindo, ela estrala. Então aqueles estralinhos é porque a madeira está contraindo. Quanto maior for essa variação de temperatura do dia para a noite, maior é essa dilatação e mais altos são esses estralos. Então, por exemplo, num dia de inverno, mas que foi ensolarado, a madeira ficou exposta ao sol, ela dilata bastante. E aí, quando o sol desaparece, a temperatura diminui rapidamente. Então, ela se contrai muito rápido, os estralos são mais intensos. Vou falar para vocês, hein? Dá um medinho. Dá um medinho, mesmo a gente sabendo o que está acontecendo, dá um medo. Falei, eita, esses negócios estralando aí, a gente fica meio cabreiro. Mas não é nada além da madeira contraindo e dilatando, tá bom? Por isso também, jovenzinhos, que quando você vai colocar revestimentos na parede, ou os pisos cerâmicos, porcelanatos no chão, você sempre deixa um vão entre eles, que é onde nós colocamos o rejunte. Por quê? Essa cerâmica também vai dilatar com o calor. E aí, se ela já estiver encostada uma na outra quando ela dilata, o piso sobe. Então, tem que deixar um espaço para que ela dilate e contraia sem uma encostar na outra. E assim não danificar o piso. Tá bom? Quando você tem, hoje eles colocam o porcelanato retificado, que eles chamam, que o porcelanato ele é cortado de forma que ele fica bem quadradinho. E eles deixam um rejunte bem fininho ali, né, de 1 milímetro. Às vezes 1 milímetro, às vezes 2 milímetros. Mas por que eles fazem isso, jovens? Porque aquele material, ele já é um material que sofre pouca variação de tamanho quando sofre variação de temperatura. Então, você pode deixar um espaço de rejunte menor. Na cerâmica, não dá para fazer isso. Na cerâmica, você precisa deixar aquele rejunte um pouquinho mais largo, porque a cerâmica tem um grau de dilatação maior, então ela trabalha mais com a variação de temperatura. Se não tiver esse espaço, você estraga o piso. Tem que ter esse espaço de dilatação. Tá bom? Se vocês olharem na página 17, jovens, na primeira figura que tem ali é uma ponte e entre as partes superior da ponte existem vãos. Isso você já deve ter reparado. Esses vãos, jovens, são para quê? Para que também esse material de concreto que vai dilatar tenha espaço para trabalhar sem chocar um com o outro e acabar danificando a estrutura da ponte. Lá no shopping Jardim das Américas, jovenzinhos, perto da Escola dos Senhores, teve uma época que o piso lá do andar da praça de alimentação estava um pouco mais alto. Por que estava acontecendo isso? Porque foi deixado um espaço, mas o piso trabalha, e chegou um momento que aquele vão não era mais suficiente para a dilatação que acontecia.
Depois foi feita uma reforminha ali, eles colocaram uma chapinha metálica e ficou um vão de novo no meio daqueles dois pilares, de forma que eles podem ainda dilatar sem um chocar com o outro. Então, até na construção é importante você deixar esses espaços de dilatação. Aquele cimento que fica entre o tijolo é para que ele possa dilatar também, ter esse espaço de trabalho, sem um tijolo comprimir o outro. O cimento acaba absorvendo essa variação de temperatura. Apesar de ser muito pequenininha, ela também acontece. Beleza? A última figura da página 17 são os cabos de alta tensão, jovenzinhos. Por que que os cabos de alta tensão têm aquela barriga? Porque se ele ficar perfeitamente esticadinho, se esfriar, o que vai acontecer? Vai contrair e ele vai arrebentar. Então, eles deixam aquela folga embaixo para que, se resfriar muito, ele tenha espaço para comprimir sem ficar totalmente esticado. Se aumentar a temperatura, ele dilata mais, fica com uma barriga maior, mas em nenhum momento ele fica tensionado. Porque se ele ficar tensionado, ele pode acabar arrebentando. Tá bom? Então, é de propósito que fica aquela barriga. Não é porque não tem nenhum equipamento que estique. É porque é feito de propósito, devido à dilatação que pode acabar acontecendo. E, jovens, aqui eu falei só de sólidos, mas não são só os sólidos que dilatam, os líquidos também dilatam. Vou pegar um exemplo de líquido que é a água, porque é a que nós usamos com maior frequência no nosso cotidiano. Né? Todo dia a gente trabalha, fala, mexe com água. Fala com água não, né? Mas mexe com água. Jovens, se você aumenta a temperatura da água, ela dilata. Se você diminui a temperatura da água, ela comprime, ela contrai. Só que a água tem um comportamento chamado de comportamento anômalo. O que é isso? Se você vai resfriando a água, por exemplo, coloca um pouco de água numa jarra e põe na geladeira. Essa água vai contrair um pouquinho o seu volume. Legal. Tira da geladeira e coloca no congelador. A água vai contraindo, mas ela contrai até a temperatura de 4 graus Celsius. Então, ela está lá, 10 graus Celsius, ela vai para 9, 8, 7, 6, 5, 4. Até aí ela vai contraindo. De 4 graus Celsius, jovens, até zero, que é quando ela começa a ir para o estado sólido, as moléculas vão se rearranjando e ela dilata. Por que que ela dilata? Porque a forma como as moléculas de água se rearranjam forma um cubo. Então, cada 4 moléculas de água, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, elas formam como se fosse um cubo. E a região interna desse cubo, ela é oca, jovenzinhos. Então, acaba que a água no estado sólido acaba ocupando um volume maior do que a água no estado líquido. Porque não fica moléculazinha de água uma do ladinho da outra. Elas formam como se fosse um cubo. E aí ela acaba tendo esse comportamento que é chamado de comportamento anômalo. Por isso que se você pega uma latinha de refrigerante e coloca no congelador, o que acontece com essa latinha? Ela estoura. Porque quando vai de 4 graus Celsius até zero, essas moléculas vão se rearranjando para solidificar e aí elas acabam ocupando um volume maior. A latinha não tem espaço para ocupar esse volume maior e ela acaba estourando. E faz uma bagunça no congelador, jovens. Ah, meu pai, é muito triste. Se você já passou por isso, você sabe como é triste a bagunça que isso faz. Se você não passou, já passou por isso? Conta aqui para mim. Manda aí no chat quem já passou por isso. Colocou alguma coisa no congelador e acabou estourando. Vai lá. Deixa eu ver quem tanto está aqui para eu chamar. Eu quem? Pedro. Pedro. Pedro já passou. E o Iago também já passou, mandou lá no chat. Faz uma zona, né? Faz uma bagunça. Para quem não passou ainda, jovens, eu vou deixar uma tarefa. Pega um pote aí na casa de vocês, mas pelo amor de Deus, não vai pegar uma tapuer, cara. Pega um pote barato. Pega tipo um pote de margarina aí. Espera esvaziar um pote de margarina ou um potinho simples. Coloca a água bem cheio e tampa e põe no congelador. Espera um pouco até congelar e vai lá ver o que vai acontecer. Dependendo do quanto essa tampa fica enroscada, talvez ela só suba, ela solte. Ou se ela estiver bem presa, vai arrebentar o pote. Então, se for um pote de plástico, talvez a tampa fique arrebentada ou a lateral desse pote de plástico, tá bom? Por quê? Porque a água vai do 4 até o 0 graus Celsius contraindo, mas aumentando de volume, tá bom? É o que nós chamamos de comportamento anômalo da água. Beleza? Jovenzinhos, até aí. Querem questionar algo, perguntar, mandem, vai lá.
Qualquer coisa, mandem no chat aí. Última coisa de dilatação que eu quero falar para vocês, jovens, é quando você tem uma chapa com um furo no meio. O que vai acontecer? Pensa que aqui está a chapa e aqui está o furo. À medida que a chapa vai dilatando, o furo também vai dilatando. Então, se a chapa aumenta, o furo no meio também aumenta. Se a chapa contrai, o furo no meio também vai contrair. Olha na página 15, aquele desenho que tem ali, ó, de uma curiosidade. Tinha uma argolinha e a bolinha passava pelo meio da argolinha sem problema algum. E eles aqueceram aquela bolinha. O que aconteceu quando eles foram passar a bolinha de novo, ó, ela não passou, porque o tamanho dela se tornou maior do que aquela área da circunferência da argolinha. Qual que é a solução que você pode ter para esse problema? Você pode dilatar também a argolinha. Se você aquecer a argolinha, ela expande e aí você consegue passar com a bolinha ali no meio de novo. Aonde que aparece isso no nosso dia a dia, jovens? Vocês vão no mercado e compram um pote de palmito. Palmito em conserva. Você está com muita vontade de comer palmito em conserva. E aí você chega em casa, vai abrir o pote de palmito, você não consegue abrir. O que você pode fazer? Esquenta um pouco de água e joga água quente na tampa de lata desse pote em conserva. O que vai acontecer? Essa tampa vai dilatar, ela vai ficar menos aderida a esse vidro, perdão, e aí, consequentemente, você consegue destampar esse vidro. Outra situação, você coloca um monte de louça em cima da pia para lavar e acaba colocando um copo dentro do outro. Quando você vai tirar, eles estão presos. Eles não soltam. O que você faz? Coloca dentro do copo que está em cima água fria, porque ele vai contrair, e o copo que está embaixo você coloca dentro de uma bacia com água quente, porque ele vai dilatar. Então, o de baixo dilata, o de cima contrai, eles se soltam. Então, são coisas que acabam acontecendo no nosso dia a dia, que você pode solucionar pensando nesse sistema de variação de temperatura, de dilatação. Uma porquinha ficou presa num parafuso. Sabe o que é uma porquinha? Aquela rosquinha que você vai rosqueando num parafusinho. O que você faz? Aquece a porquinha. Ela vai dilatar, ela fica menos presa ao parafuso que está no meio dela e você consegue rosquear melhor ela pelo parafuso. Logicamente que se você aquece, você não vai conseguir segurar com a mão. Então, você vai ter que estar com um alicate ou com uma luva para conseguir fazer isso. Beleza? A mesma coisa a lata de conserva, né? Jogou água quente, não vai pegar com a mão, você vai queimar a tua mão, mas pega com um pano ou com aqueles, não sei o nome daquilo, mas que é próprio de cozinha, que você coloca a mão dentro para pegar coisas quentes, aquilo também soluciona o seu problema. Belezinha, jovenzinhos? Show de bola. Agora é com vocês. Vou dar 30 segundos para vocês mandarem perguntinhas e questionamentos. E se não tiverem, nós vamos brincar com alguns exercícios do livro. Suaveira? Legal. Eu vou compartilhar, jovens, a minha tela com os senhores, porque aí vocês conseguem, eu vou resolvendo pelo quadrinho, é melhor para vocês acompanharem. Então, ó, página 19 começam essas atividades. Porém, jovens, as atividades 1, 2, 3 e 4, elas são idênticas a alguns exercícios que nós fizemos na semana passada, que é só você pegar a equação da temperatura de graus Celsius para Fahrenheit ou para Kelvin e substituir os valores, tá bom? Então, eu vou pular esses 4 primeiros, que são de estrutura de resolução igual ao que nós já fizemos, e vou fazer os 5 com vocês, que ele tem uma proposta diferente, tá bom? Que nós não fizemos ainda. Então, vamos lá para o exercício 5. Só que o exercício 5 está na página 20 e não na página 19, tá bom? Então, o exercício 5, que vai nos dizer o seguinte. Um estudante encontrou um termômetro graduado em uma desconhecida escala de temperatura.
Quando o estudante usou o termômetro para medir a temperatura do ponto de solidificação da água ao nível do mar e sob a pressão atmosférica, obteve o valor de 20 graus Q. Quando o mesmo termômetro foi usado para medir o ponto de ebulição da água, também ao nível do mar e sob pressão atmosférica, obteve o valor 140 graus Q. A partir dessas medidas, o estudante obteve uma equação para transformar valores medidos na escala Celsius, θc, para a escala Q, ΔQ. Assinale a alternativa que apresenta a equação correta. Então, ele quer que a gente faça uma equação que relacione as duas escalas. E existe um caminho para isso, jovenzinhos. Qual que vai ser esse caminho? Ó, nós vamos comparar as duas escalas. Aqui eu vou falar que é a escala para o grau Celsius e aqui é a escala para o graus Q. Quando eu tenho 100 graus Celsius, jovens, que é quando... Não vou pôr os graus Celsius que já tem lá em cima. É quando nós temos a temperatura de ebulição da água. Qual é a equivalente que nós temos em graus Q, que ele deu para nós enunciado? 140, né? Ó, para medir o ponto de ebulição da água, ele achou 140. Então, em graus Celsius é 100 a ebulição. No graus Q é 140. Quando ele fez essa comparação para o ponto de fusão, que é 0 graus Celsius na escala Celsius, ele encontrou 20 na escala graus Q. Ou seja, 100 graus Celsius equivalem a 140 graus Q. 0 graus Celsius equivalem a 20 graus Q. Legal, isso foi dado de informação. Mas se eu tiver uma temperatura aleatória aqui, ó, Q, como que eu transformo para o valor equivalente em Celsius? Então, jovens, como que nós estruturamos isso? Por variação. Eu faço esse valor maior menos o menor. Então, ó, 100 menos 0, dividido pelo valor intermediário menos o menor, C menos 0. E igualo a mesma variação na outra escala. O valor maior menos o menor, 140 menos 20, dividido pelo intermediário menos o menor, que vai ser Q menos 20. Olha lá, 100 menos 0 é 100. C menos 0 é C. 140 menos 20 é 120. Q menos 20 não dá para operar, então vou deixar assim, ó, Q menos 20. E agora, jovenzinhos queridos do meu coração, o que nós vamos fazer a partir daqui, ó, tchucu-tchucu, produto cruzado, senhoras e senhores. C vezes 120 é 120C. E aí fica 100 vezes Q menos 20. Vou fazer distributiva aqui, né? Ó. 120C é igual a 100 vezes Q. 100Q. 100 vezes menos 20 vai dar menos 2.000. Dá para fazer uma diversãozinha aqui, ó. Vou dividir a equação inteira por 10. E, ó, dá para assumir com 0 de cada termo. No final do dia vai ficar 12C. Ó, esse 200 que está subtraindo, eu passo para o outro lado da igualdade, somando. E sobra para nós aqui desse lado da igualdade, jovens, 10Q. Como eu quero uma equaçãozinha para o Q, o 10 que ficou multiplicando, ele passa dividindo todo mundo. Vou escrever a equação final, jovenzinhos. Aqui em cima, tá? Ó, Q é igual. 12 dividido por 10, ó, 1,2C. 200 dividido por 10 é 20. Então, a temperatura em graus Q é 1,2 vezes a temperatura em graus Celsius mais 20. Legal?
Como ele chamou de θc e θq, eu vou usar a mesma notação que ele aqui, ó. θq é igual a 1,2 θc mais 20. E essa relação, jovenzinhos, está em qual alternativa aí? θq igual 1,2 θc mais 20. Ó, letra D. D de Deus. D de Dionísio. De dourado. De dedo. De dinossauro. Dragão. Agora, jovenzinhos, é com vocês. Questionem e perguntem aí. Acho que o processo matemático em si é tranquilo, né? Uma equaçãozinha do primeiro grau que nós vamos manipulando. Mas a sacadinha que nós tivemos aí, ó, para sair dessa relação desse desenho e chegarmos nessa estrutura aqui. Pegaram a ideia? Valor menor menos o maior menos o menor, dividido pelo intermediário menos o menor. Igual a mesma coisa na outra escala. Maior menos o menor, dividido pelo intermediário menos o menor. Questione e perguntem. Deixa eu ver se tem algo aqui no chat. Não tem nada no chat. Suavidade, então. Tranquilidade. É isso mesmo. Então, nós vamos brincar com o exercício 6 agora, jovens. Se quiserem dar um print na tela, agora é a hora que daqui a pouquinho nós vamos trocar de lousa. O exercício 6 diz o seguinte, ó. Um varal de roupas é construído com um cabo de aço longo, muito fino e flexível. Em dias de calor intenso, há dilatação térmica no cabo. Assim, é correto afirmar que, para uma dada massa presa ao centro do varal, a tensão no cabo de aço. Ele quer saber se ela é maior, menor, se não muda. Então, vamos pegar uma lousa nova aqui. Agora nós estamos, senhoras e senhores, na página 20, fazendo o exercício 6. Então, ó, vamos pensar que tem um varalzinho aqui. E, ó, nesse varalzinho, eu tenho 2 cabos de aço. Um está bem esticado, que é esse cabo que eu vou chamar de 1. E tem um outro que está meio folgado aqui, ó, que está com uma barriguinha, que eu vou chamar de cabo 2. É o cabinho da quarentena, ficou gordinho na quarentena. Tá com barriguinha. Ai, que ruim, né? Desculpa. Voltando aqui, jovens. O que é tensão? Tensão é a força que estica o cabo. Então, quanto mais esticado esse cabo está, mais tenso ele está. Maior é a tensão sobre ele, beleza? Então, jovens, olhando aqui, qual cabo está mais tenso? 1 ou 2? 1 está mais esticado, beleza. Agora, jovens, quando o dia esquenta, o que vai acontecer? Esse cabo dilata. Então, naturalmente, ele vai acabar formando uma barriguinha aqui também. Então, em dias mais quentes, o que vai acontecer? Nós vamos ter o cabo com uma barriguinha. Então, a tensão vai ser menor. Então, aqui seria a ideia, esse cabo 2 aqui, num dia quente, e ele bem esticado seria num dia frio, porque daí ele contrai e estica. Mas aí, jovens, eu venho aqui, ó, e penduro umas roupas. Aproveitei que estava um dia de sol, lavei aqui uma calça, uma camiseta. E como já aproveitei que estava um dia de sol, lavei também uma jaqueta, que estava bem comprida lá. Pá. Tá lá. Todo mundo no varalzinho lá, bonitinho, beleza. Quando eu penduro roupa no varal, jovenzinhos, concordam comigo que esse varal fica esticado, que essa roupa aplica uma força no varal? Então, pensando no dia quente, quando que o varal tem mais tensão? Quando ele está com roupa ou
sem roupa? Com roupa. Se você pendura a roupa no varal, ele fica esticado, aumenta a tensão sobre ele. Beleza? Então, é isso que a gente tem que lembrar. Vamos ver o que as afirmativas falam para nós. Afirmativa A. A tensão no cabo de aço é maior em um dia quente, comparada a um dia frio. Mentira. No dia frio, o cabo fica mais esticado, consequentemente, a tensão vai ser maior. Então, letra A, já vimos que está errada. Letra B. A tensão no cabo de aço é menor em um dia quente, comparada a um dia frio. Sim, já tínhamos falado isso, né? No dia quente forma aquela barriguinha, ele não fica tão esticado. Portanto, a princípio, a letra B é a correta. Vamos ver as letras C e D. Não depende do efeito da dilatação térmica. Ah, mentira, né, jovens? Acabamos de ver que em dias quentes o cabo dilata mais, forma aquela barriga e ele fica menos tenso. Portanto, sim, depende da dilatação térmica. Alternativa C, bugada. E por último, mas não menos importante, a letra D de Deus. Depende do efeito de dilatação térmica, mas não depende do valor da massa pendurada. Depende do efeito de dilatação térmica, está correto, mas não depende do valor da massa pendurada? Mentira. Nós vimos ali que quanto mais roupas você pendura, mais esticado fica esse cabo, ou seja, maior é a tensão sobre ele. Então, a alternativa D de Deus, errada também. Portanto, a única alternativa correta, letra B de bonito, B de bacana. Belezinha? B de beleza. Questione e perguntem, jovens, do exercício 6. Vai lá, deixa eu ver se tem alguma coisa no chat aqui. Não. Então, vamos brincar com o exercício 7. 7. 7. 7. Ah, mas por que não está apagando? Marcação, isso aqui. Então, vamos lá, jovens. O 7 diz o seguinte, ó. No mapa a seguir, está representada a variação da temperatura dos oceanos em um determinado mês do ano. Ao lado, encontra-se a escala em graus Celsius utilizada para a elaboração do mapa. Então, ali, ó, quanto mais para o vermelho, maior é a temperatura. Quanto mais para o roxo, para o violeta, menor é a temperatura. Aí ele continua assim, ó. Determine em Kelvin o módulo da variação entre a maior e a menor temperatura da escala apresentada. Jovens, como ele deu em graus Celsius o desenho e ele pede a variação em Kelvin, eu vou dar essa informação para vocês aqui, ó. A variação na escala Celsius, ela é igual à variação na escala Kelvin, beleza? Por que que é igual, jovenzinhos? Por que que a variação é igual, jovens? Porque quando você pega a equação de conversão de Celsius para Kelvin, ó, a única diferença entre eles jovenzinhos, é que tem essa soma de 273 que você precisa fazer. Deixa eu confirmar se é mais ou é menos, que eu estou na dúvida que é menos. Aqui é um menos. Deixa eu arrumar, jovenzinhos. Menos 273.
Então, se você tira essa parte aqui, ó, que você está somando ou subtraindo, você vai ver que eles têm a proporção de 1 para 1. Legal? Se nós pensarmos no exercício 5 que nós tínhamos feito, a temperatura em Q era 1,2, a temperatura em Celsius, mais 20, lembram? Aqui eu não posso falar que a variação é igual, sabe por quê? Porque quando eu olho para a variação aqui, jovenzinhos, ó, mas que situação precária. Aqui eu tenho 1,2 e aqui, ó, quando eu não tenho nada escrito, a gente já sabe que é 1. Então, a relação é de 1 para 1,2. Você não consegue fazer a proporção linear, tá bom? Nesse caso, a gente consegue. Então, a variação em graus Celsius, ela é igual à variação em Kelvin. Então, eu vou escrever isso aqui para vocês, ó. Ele quer a variação de temperatura. Então, vai ser a temperatura máxima menos a temperatura mínima. Qual que é a temperatura máxima, olhando aí no gráfico que ele forneceu no exercício? Lá no topo, ó, é 4,5. Menos a temperatura mínima, que já é negativa, ó, 3,5. Jovens, menos vezes menos vai ser mais. Portanto, essa variação de temperatura vai ser 4,5 mais 3,5. Que no final do dia vai ser 8. Pode colocar direto 8 Kelvin. Beleza? Então, essa é a variação de temperatura da água do oceano, do ponto de maior temperatura para o ponto de menor temperatura. 8 Kelvin de variação nós vamos ter. Beleza? Jovens, a informação que vocês não tinham para resolver o exercício é essa que eu escrevi, de que a variação de temperatura na escala Celsius e Kelvin, ela é igual, tá bom? Essa que eu estou pintando de amarelinho aqui agora. Então, anotem isso aí no material de vocês, destaquem aí, porque é bastante importante, tá bom? Não é comum aqui no 9º ano nós construirmos discussão em termos de variação. Normalmente nós pensamos na temperatura específica, tá? Mas, já que eles colocaram aqui uma proposta de discussão no exercício, vale a pena vocês terem anotadinho aí no caderninho de vocês. Beleza? Questionamentos e perguntinhas, jovenzinhos, mandem aí do exercício 7. Vai lá. Deixa eu ver o chat, como que tá. Acho que tá vazio. De boa, foi a última postagem. Suavidade, tranquilidade. Legal, jovens. Nós temos mais 4 minutos de aula, não saiam ainda, que eu vou registrar os senhores que estão aqui. Vamos lá, para dar presença dos senhores. Ai. Beleza, então, jovens? Eu agradeço a atenção de vocês. Desejo uma excelente tarde, um ótimo final de semana. Fiquem em casa, se cuidem, beleza? Nos vemos de novo na semana que vem. Jovens, me dê um tchau bem bonito. Tchau, galera. Professor, até semana que vem. Até lá. Tchau. Tchau, jovens. Tchau.